Já se inscreveu no canal? É fácil, simples, rápido, não custa nada, é de graça. Você pode dar um like, que também me ajuda aqui no YouTube, beleza? E muito obrigado por cada mensagem carinhosa que eu recebo aqui, eu leio todos, não consigo responder todos, mas de coração, rapaziada, tamo junto. Vamos lá falar sobre as notícias do Corinthians. O que a gente temia aconteceu, pelo menos eu temia, né? O Memphis Depay, que sai no primeiro tempo do jogo diante do Atlético, na quarta-feira, ele teve configurado uma lesão. Houve um exame de imagem divulgado pelo clube nessa quinta-feira e foi detectado um edema na sua coxa direita, que é uma lesão muscular, nada mais do que isso. Ele já iniciou o tratamento, tem um tempo de recuperação. Eu acho que houve é difícil dizer agora, né? Mas um erro, né? De colocá-lo em campo. O Corinthians, eu sei, tinha o Yuri com um tempo maior, uma outra condição, dentro de um planejamento para entrar no segundo tempo, e o Memphis é titular absoluto. Você tem o Guinegão, ok, mas com a vantagem estabelecida, sendo o Atlético Paranaense da Série B, eu acho que dava para fazer uma dupla com o Kaique ali e o Guinegão, como já fizeram outras vezes o Dorival. E o Memphis, ele joga os 2 jogos da data FIFA contra a Holanda, voltando de lesão, tá? Porque ele volta de lesão muscular, joga o derby contra o Palmeiras, não vai bem, aí ele viaja com a seleção, joga os 2 jogos, faz gols, se torna o maior artilheiro e tudo mais, joga no domingo ainda, volta na segunda-feira, uma viagem da Europa, não é tão simples, na terça já treina e na quarta vai pro jogo. Estourou. Quando a gente fala, quando os técnicos especialmente falam do calendário, da dificuldade, da sequência de jogos, por mais que o torcedor pense, não, mas o cara ganha 6 milhões de reais por mês, 5 milhões, 4 milhões, sei lá, ele tem que correr, ele tem que comer pedra, ele tem que comer... Não tem uma relação, né, gente? Acho que todo mundo sabe disso, né? Não tem uma relação do dinheiro com a questão física do cara. Não tem, não faz ele correr mais. Então, essa sequência de jogos, uma hora ela paga a conta. Então, eu acho que não precisava, talvez, começar com o Memphis. Mas eu entendo, se não tinha uma lesão, se ele estava demonstrando apenas um cansaço, ou nem isso, como é que você não bota pro jogo? Você bota, e às vezes ela é silenciosa. Aí você botou, estourou. Porque a sequência, né? É que dá para descobrir isso, né? Quando você tem um nível de desgaste que o sangue detecta que você está propenso a ter uma lesão muscular. E, sei lá, não sei, realmente não sei se não houve cuidado, o que aconteceu. O fato é que o Memphis entrou, saiu antes do intervalo e agora vai ter que se ausentar de novo por mais algumas partidas. O Ranieri, ele teve uma lesão muscular na coxa, ficou tratando esse tempo todo aí tudo mais. Uma tendência, né, que eu daria é uma volta de 3 semanas a 1 mês. E ele já está fora aí, né? Isso aconteceu antes da data FIFA, né? No derby. Mas o Ranieri faz falta, né? A gente já falou sobre isso, faz muita falta nesse time do Corinthians, na proteção à defesa, no primeiro combate, o cara que organiza ali aquele setor, aquela intermediária, deixa o Garro mais livre, deixa o Bidon mais livre, é o Ranieri. O Ranieri, eu acho ele fundamental para essa equipe do Corinthians. E ele já começou a sua transição, é importante dizer isso. Então, ele não deve estar presente diante do Fluminense no sábado, mas para a próxima partida contra o Sport, no dia 21, aí ele deve jogar. E aí o Dorival ganha mais um reforço. Quando a gente fala que a reta final do ano, ela vai afunilando, ela vai te exigindo mais, você vai tendo jogos mais decisivos, é disso que eu falo. E aí você precisa estar todo mundo pleno. E é difícil, cara, porque é final de temporada. Então, não é simples, não. O Memphis, a gente não tem ideia mais ou menos quando ele volta, né? Agora para tratar esse edema, e o Ranieri deve voltar contra o Sport, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre semifinais de Copa do Brasil. Falando aí de calendário, né? O Corinthians conseguiu um calendário para si, né? No ano passado tinha até um temor, porque tinha ido mal no estadual. Se ele não conseguisse a vaga para Libertadores via Brasileiro, estava fora de tudo, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, de Libertadores. E eu lembro de fazer jogos em que, cara, a gente falava sobre isso, né? E aí, o que o Corinthians vai ter no ano que vem? Conseguiu 9 vitórias seguidas, chegou na Libertadores, ganhou mais do que a Libertadores, ganhou o direito de participar da Copa do Brasil. E hoje tá aí o Corinthians ganhando o calendário até o final de dezembro, pelo menos na semi, né? 10 e 14, se ele avançar, o Corinthians 10 e 14, 17 e 21 de dezembro, as finais da Copa do Brasil. Mas antes,
tem o Cruzeiro. O Cruzeiro que derrotou o Atlético Mineiro, seu arquirrival, por 2-0 também como mandante no Mineirão. Já tinha derrotado por 2-0 na Arena MRV, 2-0 agora no Mineirão, 4-0 no agregado. É um passeio de Caio Jorge, Matheus Pereira e companhia. Não vai ser fácil. O Cruzeiro é favorito, mas o Corinthians chegou até aqui. Então, daqui a pouco, né, pode surpreender. Já pensaram chegar numa decisão de Copa do Brasil? Pode ser, mas isso daqui a 3 meses. Então, qualquer projeção agora é um pouco vazia, né? Um pouco inútil, né? Vamos ter que esperar o que vai acontecer lá em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro ter terminado. O Cruzeiro pode ter sido campeão, pode ter pegado o G4, pode ter saído fora de Libertadores, a gente não sabe, então tem que esperar. E aí eu queria falar sobre uma matéria do GE, sobre os novos valores do Yuri Alberto. Não são exatamente novos valores, né? Mas é uma questão que envolve o comissionamento do empresário André Cury. Por quê? Porque o Corinthians, como eu falei para vocês, detendo 50% dos valores do Yuri, e eu acho que esse negócio tinha que ter sido feito naquela maneira, porque, assim, o Corinthians não conseguiria pagar pelo Yuri Alberto naquilo que ele valia na época, 25 milhões de euros, lá no Zenit da Rússia. Então, você, tendo recebendo a metade e tendo jogadores de base e vários modelos de negócio para você não precisar gastar e obter, além dos direitos econômicos, 50%, os direitos federativos, que é a possibilidade de você utilizar o atleta, eu acho ainda que foi um baita negócio, porque o Yuri se mostrou eficaz, se mostrou suficiente, se mostrou eficiente, se mostrou identificado com a fiel torcida. Então, cara, eu acho que tá pago, entendeu? A questão do Yuri Alberto. O problema saiu uma matéria no GE de que o Corinthians detém 50%, mas ele fez uma promessa, uma dívida com o André Cury, de que o André Cury tem direito a 10% da parte que é do Corinthians. Então o Corinthians não tem mais 50%, ele tem 40%, né, na prática, do Yuri Alberto, porque ele vai ter que vender por, 20 milhões de euros. O Yuri Alberto vai pegar 10, desses 10, 1 milhão de euros é do André Cury, tá? O grande problema nisso tudo, o do Willio era na gestão do Willio Monteiro Alves, tá? Ele se justificou dizendo que isso é meio comum, jogador de nível médio para cima e tudo mais. O grande problema que eu vejo é a comunicação nebulosa do Corinthians. Só se descobre isso agora. Outras medidas que a gente viu, né? O Corinthians já não tinha mais 30% do Zenit, porque entregou também para empresários, porque deve muito para empresários. Essas questões assim mais obscuras, eu fico me perguntando, cara, por quê? Por quê? A quem interessa, e enfim, né? Então não são 10% do valor total numa mais-valia, por exemplo, que o Corinthians tem, não, é 10% da sua parte, que é dos 50% que o Corinthians tem direito. Recusou a proposta da Roma exatamente por isso, 30 milhões de euros, o Corinthians vai ficar com 15, na verdade menos, né? Vai ficar com menos 750, porque seriam 7 milhões e meio de euros, né? Que o Corinthians teria, não, na verdade teria 15, 1 milhão e meio de euros a menos, né? Teria que dar para o André Cury, né? Se fossem 30 milhões de euros, no caso a proposta da Roma. O Corinthians só tem metade do Yuri, então por isso que eu digo assim, não vale a pena vender o Yuri, não vale. Eu sei que o clube está endividado, muitas vezes precisa de dinheiro, precisa pagar o transfer ban e tudo mais, mas o custo-benefício do Yuri, ele é maravilhoso, ele é bom. Você precisa tê-lo no elenco, é mais fácil você tê-lo, pagar o salário que ele recebe, com a possibilidade até de nunca negociá-lo, porque, cara, você vai negociar e você vai pegar uma fatia pela metade e agora menos da metade, né? Porque você ainda vai ter que dividir esse bolo que já é menor. O Dogão tá falando que tem sim. Vamos se inscrever no canal, tá? Enfim, acho que tá rolando o julgamento do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro. Enfim, tem o jogo do Cruzeiro também, né? Mas enfim, vamos embora aí, vamos aumentar nossa audiência, tá? E seguir aí falando, né, muito do Corinthians. A Rebeca tem mais ideias do que eu, Marcelo Siqueira. Oh, meu Deus do céu, hein, velho? Tem muita coisa hoje pra concorrer, né? Vamos lá. Qual é o seu animal preferido? O meu é cavalo. E o seu? Ai, meu Deus, Dogão. Qual é o seu animal preferido? Ela perguntou, velho. O meu é cavalo.
Acho que é porque o YouTube não tá notificando, não é porque o YouTube não tá notificando, não. Hoje tem muito evento mesmo aí, muita coisa, né? O Ranieri tá dando entrevista. Muita coisa pra tu falar. Like. Vamos embora, tá? Gente, deixa eu explicar um negócio pra vocês agora, que é Você pode falar agora. um negócio bem importante, tá? Sobre a Neoquímica Arena. Por quê? O Corinthians está tentando renegociar os name rights, tá? Da Neoquímica Arena. Todo mundo sabe que o Corinthians ganha 20 milhões por ano e quer aumentar esse valor. Eu já informei vocês aqui que o Corinthians ele quer vender os name rights por 700 milhões por 10 anos, que seriam 70 milhões, né, de reais, tá? Não entendi, eles negociam valor mais alto. Mais alto, tá? E aí o Corinthians, ele tá tentando vender os name rights, mas tem uma questão importante para eu passar para vocês, tá? Além do valor, tá, gente? Deixa o like aí, vamos bater pelo menos os 1000 simultâneos, tá? E peço para vocês deixarem o likezão. Além da questão do Corinthians, está tentando vender os name rights, tá? Por certo valor, e esse valor eu já divulguei para vocês, 700 milhões, que vai dar 70 milhões por ano no contrato de 10 anos. Tem uma coisa importante, tá? Que vale a gente ressaltar aqui. O detalhe que é importante é o seguinte: os juros são prejudiciais ao Corinthians. Todo mundo sabe, juros são prejudiciais em qualquer financiamento. E o Corinthians hoje, como a dívida da Arena hoje está em 660 e poucos milhões, 668, aproximadamente por aí, o Corinthians ele tem hoje um juros anual aí, mais ou menos de uns 103, 104, 105, 106 milhões, tá? Se você pegar esse valor, jogar os 15% da Selic, jogar mais 1% não sei disso e daquilo, tá? Vai dar aí cerca aí de mais de 100 milhões de juros. Isso é uma conta, não é que eu estou fazendo, porque vocês sabem que primeiro que eu não sou bom de conta, meu forte não é fazer conta, mas isso é uma conta que foi feita por pessoas dentro do Corinthians e que me passaram.